Para entender a Revolução Inglesa, precisamos olhar primeiro para a Inglaterra do século XVII. Ela não era um reino absolutista como a França. Aqui, o poder do rei já encontrava limites. Havia a Câmara dos Lordes, que era composta pela alta nobreza e pelo alto clero, que representava os interesses da aristocracia e da igreja, e tinha como funções revisar leis aprovadas pelos comuns, aconselhar o rei. Já a dos comuns representava a burguesia e a pequena nobreza rural. Os membros eram eleitos através do voto censitário e suas funções eram aprovar impostos, propor leis, controlar o orçamento. Na Inglaterra havia forte questão religiosa no século XVII. Os conflitos religiosos na Inglaterra estavam profundamente ligados à política e ao poder, pois religião não era apenas uma questão de fé individual, mas um elemento central da organização do Estado. A Igreja Anglicana, criada no século XVI, era a religião oficial do reino, e tinha o monarca como seu chefe máximo. A Igreja Anglicana mantinha práticas e rituais semelhantes aos do catolicismo, o que gerava insatisfação entre grupos mais radicais, especialmente os puritanos, protestantes de inspiração calvinista, que defendiam uma igreja mais simples, sem luxo, hierarquias rígidas ou interferência do Estado, valorizando a leitura da Bíblia, a moral austera e a disciplina religiosa. Esses puritanos estavam fortemente ligados à burguesia. O cenário se agravou durante o governo de Carlos I, que defendia o direito divino dos reis, apoiava uma igreja anglicana tradicional e era casado com uma princesa Maria católica, fato que aumentava o medo de uma possível restauração do catolicismo. Ao perseguir puritanos e tentar impor uniformidade religiosa sem diálogo com o parlamento, em 1642, o conflito entre o rei e o parlamento vira guerra civil que colocou frente a frente dois projetos de poder. De um lado, os realistas apoiavam o rei, a alta nobreza e a igreja anglicana tradicional, defendendo a ideia de que o poder real vinha de Deus e não deveria sofrer limitações. Do outro lado, os parlamentares, conhecidos como cabeças redondas, formados por puritanos, membros da burguesia e da gentry, defendiam o parlamento, limites ao poder do rei e maior liberdade religiosa. Carlos tentou governar sem convocar o parlamento, criou impostos sem aprovação parlamentar e reprimiu opositores políticos e religiosos, especialmente os puritanos, atitudes que aumentaram o descontentamento de amplos setores da sociedade inglesa. No meio da guerra, surge uma figura decisiva para o parlamento, Oliver Cromwell, um membro da pequena nobreza rural, profundamente ligado ao puritanismo. Ele defendia que o exército deveria ser formado por homens disciplinados, comprometidos com a causa parlamentar e escolhidos por mérito, e não por origem social, o que representava uma ruptura importante com as tradições militares da época. A partir dessa visão, ele foi fundamental na criação do New Model Army. O rei Carlos foi derrotado militarmente, capturado pelas forças parlamentares e mantido prisioneiro. Somente depois dessa derrota é que o parlamento realizou a votação que autorizou o julgamento do monarca por traição, algo completamente inédito até então. Em janeiro de 1649, o tribunal condenou Carlos, e ele foi executado pouco depois. A execução dele aconteceu em 30 de janeiro, o rei foi decapitado em uma execução pública, e isso simbolizava que as monarquias absolutistas estavam com dias contados. A Inglaterra aboliu temporariamente a monarquia, e se tornou uma república, liderada por Cromwell. Ele dissolveu o parlamento em 1653, e passou a governar como Lorde Protetor, apoiado pelo exército, e impondo uma rígida moral puritana. Nesse período, foram criadas as leis de navegação, que fortaleceram o comércio, e a marinha inglesa ao permitir que apenas navios ingleses ou do país produtor realizassem o comércio com a Inglaterra, enfraquecendo rivais como a Holanda. Após a morte de Cromwell, em 1658, o regime entrou em crise, pois seu sucessor e filho Richard, que não tinha experiência militar, nem o prestígio conquistado por seu pai, e isso foi decisivo, porque o regime dependia fortemente do apoio do exército. Ele não tinha liderança política, levando o parlamento a restaurar a monarquia em 1660 com Carlos II, agora em um contexto no qual o poder do rei
estava mais limitado, e o parlamento mais fortalecido. Carlos evitou confrontos com o parlamento. Após sua morte, essa tensão aumentou quando seu irmão, Jaime II, assumiu o trono, pois ele era católico, e tentou governar de forma autoritária, nomeando católicos para cargos importantes, o que gerou forte oposição. Diante disso, em 1688, o parlamento convidou Guilherme de Orange, protestante, e genro de Jaime, para assumir o poder, levando Jaime a fugir. Episódio conhecido como Revolução Gloriosa. Apesar de pacífica na Inglaterra, houve combates em outras regiões, como a Batalha de Reading, entre as forças de Guilherme de Orange, um destacamento do exército irlandês leal a Jaime, resultando em vitória dos partidários de Guilherme. Depois aconteceu a Batalha do Boinho Maior, e mais conhecida batalha entre as forças de Guilherme e os de Jaime, onde Guilherme venceu, e Jaime fugiu para a França. Guilherme não governou como rei absoluto, pois teve de aceitar a Carta de Direitos, documento que limitou definitivamente o poder do rei, onde o rei reina, mas não governa, e garantiu a supremacia do parlamento e direitos básicos aos cidadãos. A revolução marcou o pensamento político. Hobbes viveu a guerra civil e ficou profundamente marcado pelo medo do caos. Para ele, a rebelião contra o rei levava à violência e à desordem, razão pela qual defendia um Estado forte e centralizado. Embora tenha elaborado a teoria do contrato social, ele não justificava a derrubada do governante, preferindo a obediência a qualquer risco de anarquia. Locke defendia a revolução com limites. Ele apoiou politicamente a Revolução Gloriosa, pois acreditava que o governo existe para proteger os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. Quando o rei viola esses direitos, o povo tem o direito de resistência, ideia que legitima a deposição de reis. Como Jaime, sua filosofia é a base teórica do liberalismo e da monarquia constitucional inglesa. E Newton teve sua contribuição na Revolução. Ele não escreveu sobre revoluções ou política, mas seu pensamento científico contribuiu indiretamente para a Revolução Inglesa, ao fortalecer a crença de que o mundo funciona segundo leis racionais, e não pela vontade divina absoluta. Esse é meu vídeo sobre a Revolução Inglesa, e espero que tenham gostado. Até a próxima!